Fala, meus amigos e amigas, vamos lá começar mais uma aula, certo? Agora a aula de lei de improbidade administrativa, pessoal. Sem mais delongas, vou colocar aqui ela, certo? No quadrozinho aqui, para a gente poder bisurar, certo? Lei de improbidade administrativa. Lei de improbidade administrativa. Primeiramente, certo? Fazendo aqui alguns esclarecimentos, tá certo? Esclarecimentos introdutórios. E depois nós partiremos, tá, para a lei em si. Mas o objeto dessa aula é sobre a lei de improbidade, né? Lei de improbidade administrativa. Vamos ver que ela fala aqui para nós. Belezinha aqui então, lei de improbidade. Aqui ela, opa, nossa, torto aqui. Lei de improbidade. Bom, nós vamos, senhoras e senhores, tá? Dividir aqui em alguns blocos, como sempre fazemos, né? Para facilitar o teu aprendizado, a gente vai dividir, certo, em blocos, né? E também aqui em tópicos. É muito melhor. Você enxerga muito melhor a lei, né? Ou qualquer assunto, quando a gente divide em tópicos, né? No próprio assunto. Então, o assunto, a gente vem fazendo assim, né? Ao longo do nosso curso, né? Pega um assunto e divide em tópicos para você melhor visualizar e poder até enxergar melhor, certo, no material. Beleza. Então, lei de probidade administrativa. Vamos aqui, certo, conversar sobre alguns temas a ela ligadas. A ela ligados, aliás. Temas ligados à lei de improbidade. Claro, a primeira coisa que é saber, gente, não tem jeito, né? Tudo tem fundamento constitucional. Então, aqui também ó, temos sobre a lei de improbidade o fundamento constitucional para ela existir. E o fundamento constitucional para ela existir, certo? São alguns, né? Fundamento constitucional para a existência dessa lei de improbidade. Fundamento constitucional para essa lei de improbidade. Pois bem, vamos ver aqui então qual o fundamento constitucional, né, para que a lei de improbidade exista, ok? Depois veremos, tá? A própria lei certa de improbidade dividida em tópicos. Primeira coisa, vamos ver quem é o sujeito certo, passivo, sujeito passivo da lei de improbidade. Para quem essa lei de improbidade se aplica, né? Famoso sujeito passivo, tá? E vou explicar já já o que se considera este sujeito passivo. Depois, veremos aqui sobre a lei de improbidade, o famoso sujeito ativo, tá? Quem é o sujeito ativo, tá? Olha só, sujeito ativo, pessoal, o nome já diz, né? O que age, né? É o que age, ok? É o que age. Sujeito ativo é o sujeito praticador. É o sujeito que vai praticar o ato de improbidade. Já digo logo, né? O sujeito passivo é o que sofre, tá? É o que sofre por esse ato de improbidade. Depois, vamos ver também esse aqui, um dos mais importantes tópicos, né? Sobre improbidade, que é o tópico relacionado, certo? Aos atos de improbidade. Atos de improbidade. É mais um, certo? Tópico importante, tá certo? Atos de improbidade. Depois, vamos ver aqui, certo? As sanções de improbidade. É claro, tá? Que não vai dar nessa tela aqui, né? Nesse quadro aqui, que a gente coloca tudo isso, que eu vou esquematizar tudo. Mas já vou aqui, certo? Esquematizar na sua mentezinha aí, ok? No seu caderno aí, como a gente vai estudar, certo? Os atos de improbidade. Então, um outro tópico aqui é das sanções de improbidade. E, por fim, estudaremos aqui um tópico também importante, que é o tópico do processo, tá? Tanto o processo judicial, certo? Principalmente, né? Processo judicial, mas também se existe aqui uma situação do processo administrativo. Então, olha aqui, ó, como é que inicialmente, senhores e senhoras, essa lei você deve, né, na sua mente pensar ela.
é muito mais fácil. Aqui no nosso curso, aliás, né, Professor Ronaldo Júnior, a gente tem a didática de você fazer isso, esquematizar na sua mente. A gente esquematiza o CPP, esquematiza o constitucional, a gente esquematiza o direito penal, o direito administrativo, ok? Então, o direito no nosso curso é esquematizado. Aqui não seria diferente. Pessoal, qual é a lei? A lei, pessoal, de improbidade é a lei, certo? Lei 8.429, tá? Muito cuidado, porque estou vendo aí muita gente. Temos então a nova lei de improbidade e a lei 8.429 foi revogada. Não. Essa lei 8.429 foi alterada em 2021. Em 2021, certo, alterou-se a lei 8.429, lei de improbidade. Então, essa lei aqui, ó, lei de improbidade, foi alterada, né? Alteração muito significativa. A gente vai tratar aqui, certo, inclusive disso. Mas temos aqui, certo, a lei dividida em tópicos. É só você ir buscar lá na sua lei, né, material. Primeira coisa, fundamento constitucional, claro, isso aqui não está na lei de improbidade, mas daqui para cá, o sujeito passivo está na lei, sujeito ativo está na lei, atos de improbidade está na lei, certo? Sanções está na lei, processo está na lei. É claro, ok? Não vem com esse nome, pessoal, né? Até aqui alguns vêm. Então pode ser que na sua prova, tá? A prova utilize não o de acordo com a lei, mas pergunte quais são os sujeitos ativos da lei de improbidade. Quais são os sujeitos ativos? Marque abaixo quais são os sujeitos passivos, né, da improbidade. Tudo bem, bora começar aqui então, certo, ao estudo em si. Pessoal, olha só, improbidade. Da onde vem esse termo, tá? Da onde vem essa palavra? Bom, a doutrina afirma, né, que na verdade, e vocês já sabem disso, né, aqui no curso tem, que a administração pública, ela é formada e ela vai ser gerida com base em alguns princípios. Os famosos princípios da administração pública. Pois bem, um deles é o princípio da moralidade, ok? O princípio da moralidade é a exigência que os atos públicos administrativos praticados pela administração pública sejam feitos com base na moral, né? Na boa-fé, nos bons costumes, na ética, pessoal, ok? Então, as condutas administrativas devem ser realizadas com base na ética, na boa-fé, na moral, nos bons costumes, tá? Costumes da administração. Se uma conduta não é feita com base nesses valores, boa-fé, moral, ética e costumes, ela fatalmente vai ser o quê? Uma conduta imoral. E um dos exemplos de conduta imoral, né, é a conduta ímproba, né? Ímproba, né? Ou seja, quando você não tem probidade, né? Probidade é correção, pessoal. É você ser uma pessoa proba, correta. Então, olha só, a Constituição prevê no artigo 37 o princípio da moralidade. Pois bem, né? Nós temos então no artigo 37, a exigência do cumprimento, tá, do princípio da moralidade, e diz a doutrina, tá aqui, na verdade, probidade, ela vem de moralidade. Probidade é um princípio que está dentro da moralidade, ok? Então, inicialmente, o primeiro fundamento aqui da lei de probidade é esse. É o artigo 37, né, no que se refere ao princípio da moralidade. Mas também nós temos aqui um artigo específico, né? Um artigo específico, que é o artigo 37, né? Dessa vez, no mesmo artigo, aliás, artigo 37, parágrafo 4º, pessoal. Esse artigo, tá? Ele diz expressamente, ok? Diz expressamente que os atos de improbidade administrativa serão punidos e terão, certo? Sobre eles algumas sanções. Então, expressamente a Constituição prevê a palavra improbidade. E diz lá a Constituição, certo, que sobre esses atos terão algumas sanções, tá? Sanções que vocês conhecem muito bem, né? Pelo bizu de Paris, né? Paris é onde você vai, certo? Quando você for aprovado no concurso, né? Você começar a ganhar a primeira remuneração, você vai viajar a Paris. Pois bem, Paris aqui, pessoal, é a dica, né? O bizu aqui sobre as sanções que a própria Constituição aqui, ó, nesse parágrafo prevê para os atos de improbidade. Então, inicialmente, ó, nós temos um fundamento na Constituição Federal, certo? Para improbidade.
Vamos ler aqui a Constituição? Vamos ler. Vamos ler aqui a Constituição, certo? Que ela fala bem claramente, tá, sobre isso, né? Vamos lá. Artigo 37, parágrafo 4º, para nós lermos, ficarmos aqui bem esquematizados. Deixa eu só achar ele aqui, ó. Pronto. Olhe na tela. Parágrafo 4º, ó. Aqui, ó. Os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, ó, que é o S, ok? A perda da função pública, que é o P, certo? A indisponibilidade dos bens, o ressarcimento, certo, ao erário público, na forma e gradação prevista em lei, ou seja, o que é isso? Que lei é essa? Só pode ser a lei de improbidade, que a gente está aqui tratar. Improbidade. Lei 8.429. Sem prejuízo da ação, ó, penal cabível. Ok? Isto é, eu tenho aqui, certo? Nesse parágrafo, as sanções decorrentes da improbidade, famosa Paris. Perda, certo? Perda da função pública, perda da função pública, ação penal cabível, tá certo? Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens e suspensão dos direitos políticos. Tranquilo? Então, pessoal, temos aqui o fundamento da Constituição, né? A própria Constituição diz que os atos de improbidade causarão, ó, isso aqui, né? As sanções. Perde a função, certo? Os bens ficam disponíveis, tá? É claro, os bens, né, necessários ao ressarcimento, ok? Perde a função, olha o P, né? A ação penal que vai ter, que pode ter, certo? Em algum caso aí, né? Sem prejuízo dela, ou seja, vai ter a ação de improbidade, mas também pode ter uma ação penal, tá certo? O R, ressarcimento, tá? Do prejuízo que aquele seu ato causou à administração. O I, indisponibilidade dos seus bens, né, necessários ao ressarcimento. E o S, você vai ter, certo, em razão disso, a suspensão dos seus direitos políticos. Nem vai poder, por algum tempo, votar e nem se votar se for condenado na ação de improbidade administrativa. Então, perceba que, inicialmente, o fundamento está na Constituição. Artigo 37, né, que é o caput, que fala da moralidade, e também, certo, o artigo 37, parágrafo 4º, que fala em si, né, das ações. Perceba aqui, ó, perceba que a Constituição fala, ó, a improbidade importarão suspensão de direitos políticos, perda da função, indisponibilidade, ressarcimento, na forma e gradação prevista em lei. Pessoal, a Constituição diz que a gradação, isto é, né, a graduação, o tanto das sanções seriam previstas em lei. Essa lei, ó, é a lei de improbidade. Então, essa lei de improbidade, ela foi feita, né, ela foi criada, né, para regulamentar esse parágrafo 4º aqui da Constituição, ok? Por isso nós estamos hoje a tratar da lei de improbidade, porque para essa lei ela veio regulamentar esse parágrafo 4º que diz que as sanções aí previstas seriam gradadas nessa própria lei. Pois bem, essa lei vai prever, ó, tá aqui, ó. A lei vai prever as sanções, né? Suspensão de direitos políticos, né? Perda da função, que a gente vai no bloco seguinte, tá, ver essas situações, tranquilo? Beleza, fundamento constitucional, basicamente é isso, tá? Fica ligado no bizu do Paris, tá bom? O que mais? Vamos agora entrar, pessoal, de fato na lei. Então, olha só, a lei de improbidade, ela quer punir, certo, o agente público e o particular que praticam um ato que fere tanto a moralidade quanto a probidade, um ato imoral, né? Esse ato imoral vai ter, certo, algumas situações que ele vai ocorrer, algumas situações típicas previstas na lei, ok? E para esse ato, né, você vai ter sanções. Então vai ter quem sofre o ato de improbidade, isto é, ato, né, lesivo à administração, quem pratica esse ato, os atos em si, as sanções e como vai ser o processo. Pois bem, sujeito passivo, pessoal. Sujeito passivo é quem sofre a ação, ok? Aliás, é quem sofre, né, essa ação lesiva, ok? A ação lesiva. Sujeito passivo aqui, ó, inicialmente, nós temos a administração direta, tá certo? Administração direta e administração indireta, administração direta e administração indireta, certo? Essa administração direta e indireta, certo?
e indireta. Tanto é dos quatro, né, entes, União, certo? Estados membros, DF e municípios, certo? Bem como dos três poderes, ó. Então, os sujeitos passivos que podem sofrer esse ato lesivo, né? Tanto é a União, Estados e municípios, e também os três poderes. Poderes legislativo, executivo, e o poder judiciário. Ou seja, você vai poder ter atos de improbidade praticado tanto no poder legislativo, quanto no poder executivo, quanto no poder judiciário, ok? Ou seja, pode ter um ato lesivo, né? Aqui tá meio sem borrado, mas aqui, ó, é a administração, aqui, ó, direta, ok? Direta. Então você pode ter um ato lesivo, né? A moralidade e a probidade praticado no município, no poder legislativo desse município, ou no poder executivo do município. Ou você pode ter um ato lesivo à moralidade, probidade, praticado no DF, né? Lá no poder legislativo, né? Na Câmara Distrital, ou então no executivo, no governador do DF. Você pode ter um ato praticado, um ato lesivo ao patrimônio público, né? À moralidade, no legislativo dos estados, no executivo ou judiciário. Ou você pode ter um ato lesivo, né, praticado na União, nos três poderes. E também pode sofrer essa ação lesiva à moralidade, né, a administração indireta, que é quem? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Então, inicialmente, estes são os sujeitos passivos. Passivo é aquele que sofre, né? Vamos ler aqui a lei, ó. Vamos ler aqui a lei. Olha só. Olho na tela, certo? Que fala a lei, ó. Parágrafo 5º, ó. Artigo 1º, ó. Vamos ler o primeiro aqui, ó. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade, eu falei, né? A probidade na organização do Estado e no exercício das suas funções, ok? Conforme de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei, ok? Então veja que o objetivo da lei, né, é proteger o quê? Proteger a probidade, né? Probidade administrativa, ok? Probidade administrativa e proteger o patrimônio, certo? Público e social, beleza. Aí, ó, vamos lá, desce aqui, ó, parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício das funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, poder legislativo e poder judiciário, ó, ok? Como falei ali, né? Bem como da administração, ó, direta, certo? E indireta. No âmbito de quem? Da União, dos estados, dos municípios e do DF. Então, olha só, inicialmente, certo? Inicialmente, estes são os sujeitos da improbidade. Pessoal, por que inicialmente? Pessoal, inicialmente, certo? Por quê? Inclusive a lei, né, ela prevê que entidades privadas, ok? Entidades privadas podem também, certo, ser sujeitos. Quais entidades? Aquelas entidades, né, que têm ali uma relação com a administração. Bora ver aqui, ó. Olha só, parágrafo 6º, ó. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de probidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, ó, contra o patrimônio de entidade privada. Pessoal, que entidades são essas? As entidades privadas, deixa eu grifar aqui, ó, que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º, ok? Aí o 7 vem complementar, né? Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de probidade praticados contra, ó, ou seja, contra, sujeito passivo, né? Patrimônio de entidade privada, cuja criação ou custeio o erário haja concorrido
ou concorra do seu patrimônio ou receita anual limitado. O prejuízo, aqui é importante grifar de outra cor, limitado o prejuízo, certo? Nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Pessoal, então também são sujeitos passivos dessa lei, certo? As entidades privadas. Entidades privadas que recebam subvenção, que recebam benefício fiscal do Estado. Não é qualquer entidade privada. Entidades privadas que recebam subvenção, benefício fiscal do Estado. Ok? Ou então, entidade para a qual o erário concorreu na sua criação. Professor, que entidades são essas? Pessoal, o Estado, certo, também participa da economia. Então, o Estado também participa da economia. A economia, né, ela tem como base a liberdade, né, econômica. Okay? Isso advém na primeira dimensão dos direitos humanos. Mas é possível que o Estado, de acordo com o artigo 173, ele atue na economia. Okay? É possível, como exceção. E aí, nessa situação, é possível que o Estado, certo, atuando na economia, ele atue por meio de quê? Da administração indireta, empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que muitas vezes essas empresas estatais, economias mistas, tá, em empresas públicas, elas têm algumas empresas, né, que o Estado ele ajudou a criar. Então, por exemplo, tá, há empresas que o Estado ele ajudou a criar, Eletrobras, ok, Transpetro, que são essas empresas não são entidades, elas não fazem parte da administração indireta, mas o Estado, tá, ele ajudou a criar, ele controla. Então ela entra aqui, certo? No parágrafo 7, ó. É entidade privada cuja criação ou custeio, criação ou custeio, o erário haja concorrido ou concorra. Então imagina que a Eletrobras, né, no ramo da energia, né, elétrica, sei lá, ela foi criada, e ela foi criada, né, com a ajuda do governo federal. A Eletrobras, certo? É uma entidade privada que não integra a administração indireta. Porém, ela recebeu o quê? Recebeu apoio na criação. Então, se houver um ato de improbidade contra o seu patrimônio, já que ele também tem patrimônio público, né? Esse ato vai ser considerado um ato de improbidade. Porque, nesse caso, o erário concorreu para isso. Então, olha só, não é somente a entidade, né, que integra a direta ou indireta. Não. Entidades privadas que recebem, tá, incentivo fiscal, subvenção ou benefício, deixa eu botar aqui, que recebem, entidades privadas que recebem, tá, benefício, incentivo fiscal ou subvenção, bisuzinho aqui, bis, ok? Tem o bis, né, aquele chocolate que é muito gostoso. Então, olha só, o bis, é entidade que recebe benefício fiscal, incentivo ou subvenção, ok? Benefício fiscal, incentivo ou subvenção, ok? Exemplo, empresas que tem lá, você já deve ter visto aí, você tem alguma publicidade, né? Essa empresa recebeu apoio fiscal do governo, você já deve ter visto. Pronto, aquela empresa ali, certo? Tem dinheiro ali do Estado. Como, professor? Ora, a empresa o Estado, né, deveria cobrar o ICMS a todo vapor, mas ele reduz a cobrança. É um dinheiro público que deixou, certo, de ser cobrado. Então, por exemplo, isso é o quê? Um incentivo fiscal, né? Um incentivo fiscal. Então, se houver algum ato de improbidade nessa empresa que haja incentivo fiscal, benefício ou subvenção. O que é subvenção? Um empréstimo público. Subvenção é o Estado que vai incentivar, ok, aquela empresa. Então, nessa empresa também haverá, certo? Pode ser que haja um ato de improbidade contra essa empresa, ok? Que esse benefício, incentivo ou subvenção. Benefício ou incentivo fiscal ou subvenção. Ou também, certo? Entidades privadas que o Estado, ok, contribuiu com a criação ou custeio. Então imagina uma entidade privada que não integra a administração pública indireta, mas o Estado, ele ajudou na criação e ajuda no custeio, ok? Aqui eu tenho as chamadas empresas subsidiárias, né? Subsidiárias, exemplo, Eletrobras. Então, também serão sujeitos passivos, tá? Desse caso aí, ok? Então, olha só, pessoal, nós temos aqui, certo? Sujeito passivo
fundamentado no artigo 1º da lei, parágrafo, certo? Parágrafo 5º, né? 5º ao 7º. Então, se você quiser observar aí na sua lei, no 5º ao 7º, você vai ter lá, certo? Você vai encontrar os sujeitos, ok, passivos da improbidade, isto é, contra quem é praticada a improbidade. Depois, a lei também prevê certos chamados sujeitos ativos, pessoal. O sujeito ativo é diferente, tá? O sujeito ativo, certo? Ele vai ser o seguinte, inicialmente vai ser o agente público. Então, o sujeito ativo é o cara que pratica o ato de improbidade. Então, inicialmente, o sujeito passivo vai ser quem? Os agentes públicos, tá certo? Os agentes públicos. E aí eu vou escrever aqui no quadro para você que agentes públicos, pessoal, é um conceito amplo, tá? É um conceito amplo. Dentro aqui desse conceito, ok? Eu vou ter várias pessoas, certo? Que vão poder ser implicadas na improbidade. É um conceito amplo, tá? E esse conceito amplo, ele está previsto no artigo 2º da lei de improbidade. Então, deixa eu fechar aqui esse colchete, né? Para você observar que o conceito aqui ele é bem amplo, né? O conceito aqui ele é bem amplo. Ok? Então, agente público, tá? Que pode praticar improbidade, não é somente aquele cara que fez concurso, não, ok? Não somente. Até o estagiário, isso de acordo até com o STJ, pode ser implicado na improbidade. Então, olhe na tela, ó. Para os efeitos dessa lei, certo? Artigo 2º, para os efeitos dessa lei, consideram-se agente público o agente político, o agente político, o servidor público, 2, ok? E todo aquele que exerce, ainda que sem remuneração ou transitoriamente por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades, tá? Referidas no artigo 1º desta lei, ok? Nesta lei. Então, olha só, inicialmente, certo? Você tem aí o agente público. Olha só, é o agente político. Professor, quem é agente político? Pessoal, agentes políticos, tá? É uma classificação da doutrina para aquelas pessoas, tá, que fazem parte da administração, mas que têm previsão na Constituição. Pessoal, quem são elas? Presidente da República, governador do Estado, né? Governador do Estado, prefeitos municipais, tá certo? Secretários, né? Ministro de Estado, tá certo? Ministros dos tribunais superiores. Então, esses cargos aí, certo? São ocupados por agentes políticos, tá? É um termo aí, uma classificação doutrinária para aquele funcionário, tá? Que integra a administração pública e que tem previsão na própria Constituição. Então, também a gente vai aplicar aos agentes políticos, tá? As sanções de improbidade. E o servidor? Quem é o servidor? O servidor público é aquele cara que tem um cargo efetivo ou em comissão. Efetivo, fez concurso. Em comissão, tá? É um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, dentro aqui do servidor público, eu tenho servidores efetivos e comissionados. E aí a Constituição, e aí a lei, ó, ela abrange, ó, ela amplifica, ó, ela estende, ó. Então, olha só, e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, eleição, nomeação, designação, contratação. Aí, meu amigo, entra quem? Entra aqueles, né, servidores, ok? Que executam alguma função temporária. O cara fez seleção para o BGE, né? Seleção para agente de endemias, tá? O cara tem uma função temporária, tá certo? O cara que tem uma função sem remuneração, exemplo, jurado do júri, mesário, né, nas eleições, ok? O cara que é designado, né, designado para representar a República num congresso, né, lá fora. Então aqui, ó, a gente vai entrar os agentes públicos em geral.
todo aquele, tá? Que ainda que temporariamente, né? Ou ainda que sem remuneração, exerça alguma função pública. A lei também coloca emprego, né? O que é emprego? Os empregados da administração indireta. Correios, Caixa, Banco do Brasil, Petrobras. Então a lei, ó, ela é geral. E inclusive, ó, de acordo até, ó, com o STJ, deixa eu estar aqui, ó, de acordo com o STJ, certo? Colocou nessa seara aqui para também responder, ó, por improbidade, pessoal, o coitado, ok, do estagiário. Então, para o STJ, também o estagiário, tá, de algum órgão público ou qualquer entidade aqui falada, se praticar quaisquer dos atos, né, que a lei prevê, ele vai poder ser responsabilizado nos ditames, tá, da lei de improbidade. Então, até o estagiário, de acordo com o STJ, pode ser responsabilizado por improbidade. Ok? Então, olha só, segura aí, certo? Que eu vou no próximo bloco, certo? Comentar, continuar o sujeito ativo. E depois passaremos, tá? Para usar essa improbidade, as sanções e o processo de improbidade. Ok? Segura aí, rumo à NPE. Abraço, tchau, tchau. Vamos, amigas, continuar aqui, certo? Continuar aqui, então, a nossa gravação, né? Nossa aula de improbidade. Olha só, conceito, certo? Conceito dos sujeitos passivos, tá? Aliás, sujeitos ativos. Já vimos, tá, que o agente público é um conceito muito amplo. Até o estagiário, de acordo com o STJ, é considerado agente público e responde por improbidade. Então, pobrezinho estagiário lá, pobrezinho estagiário, que ganha pouco, né? Mas praticou um ato lá, né? Um ato lá de acordo contrário à lei, vai responder por improbidade também. Tranquilo? E, meus amigos, temos aqui, certo, o seguinte. Além, certo, dos agentes públicos também, certo, vão responder por improbidade os particulares, ok? Os particulares. Mas não é qualquer particular, é o particular, certo? O particular se. O particular se, ok? O particular se. O particular se é qual? O particular se, ó, é o particular que concorrer, tá? Que concorrer ou induzir para um ato de improbidade. Que concorrer ou induzir para um ato de improbidade. Então, olha só, se um particular, ele concorreu, isto é, ajudou, né? Ajudou a ser praticado, tá? Um ato de improbidade, ele vai também responder por improbidade, tá? Se ele induziu, tá? Diz assim, ó, o servidor vai lá e pratica, tá? Que a gente reparte o valor. Ele induziu, também responde por improbidade. Porém, tenhamos muito cuidado. Por quê? Ele só vai responder se ele concorreu ou induziu, ó, ele só vai responder se ele concorreu ou induziu a título de dolo, meus amigos, tá? Ou seja, dolosamente. Se o cara, certo, concorreu, mas culposamente, para que houvesse algum ato de probidade, ele não responde probidade. Se ele tá induziu, não. Induzir, né, não tem como induzir, certo? Culposamente. Só se realmente for um erro, que pode ser, né? Você pode pensar, em último caso, a indução por erro. Mas só vai, o particular só vai responder se ele concorrer ou induzir para um ato de probidade a título de dolo. É o que fala o artigo 3º, tá? O artigo 3º da Lei de Improbidade. Artigo 3º da Lei de Improbidade. A gente vai ler aqui, ó. As posições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente, né? Aqui até de azul, dolosamente, certo? Para a prática de ato de improbidade. E aí, certo? Cuidado. Ora, se o particular concorre para algum ato de improbidade, ele induziu, concorreu. Tem que ter alguém quem? Que praticou. Quem é esse alguém? O agente público. Pessoal, nesse sentido, nós não podemos ter somente o particular, certo? Respondendo sozinho para o ato. Então, no ato de improbidade, certo? Para que haja um processo contra o particular, tem que existir necessariamente um ato, né, um processo contra um agente. Por quê? Porque o verbo já diz, ó, quem concorre, concorre para algo, né, que já existe. Quem induz, induz a algo que alguém pratica.
Então tem que ter aqui no polo passivo da ação um agente. Então aqui, ó, certo? Então aqui, ó, essa ação aqui de improbidade em que há um agente só vai existir, certo? Só vai existir se tiver, certo, o agente público. Então aqui é o chamado litisconsórcio, né? É o chamado litisconsórcio. Litisconsórcio. Litisconsórcio, tá? Necessário, ou seja, né? É necessário ter ação também contra o agente. Ou seja, o particular não pode responder sozinho por essa ação, entendeu? Ok? Tranquilo aí? Belezinha, né? Que mais? Que mais? Beleza, então agente está sujeito ativo a quem pratica. E esse sujeito pode ser um agente público, ok? Ou um particular que concorre ou induz dolosamente a um ato praticado por um agente público. Só para ficar bem certinho aqui, ó, volta aí, certo? Porque aqui, ó, artigo 2º, parágrafo único. No que se refere à origem de, aliás, a recurso de origem pública, no que se refere a recurso de origem pública, certo? Sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra, certo, com a administração pública, convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Ou seja, pessoal, aqui, ó, é um particular, pessoa física e jurídica, que fez um convênio. Imagina, certo, uma ONG, né, pessoa jurídica, uma ONG, uma associação, que fez um convênio para que um município transferisse ali dinheiro, okay, através de um convênio. Então, se houver ali, né, uma malversação, que é o comum, né, que aí é o gargalo, nas ONGs, né, pega lá uma ONG para ajudar criancinhas no interior, uma ONG para ajudar a criancinha não sei da onde, aí faz um convênio, ok? Um termo de parceria, a ONG vai desviar o dinheiro. Então também vão ser responsabilizados, tá certo? Esses, né, particulares, né? Também serão sujeitos ativos, tá? Então também aqui o particular, né, que faz um convênio, ok? Convênio ou os ajustes aí que a lei fala, né? Termo de parceria, termo de cooperação, convênio e ajuste administrativo. Então também o particular que faz esse convênio responde por ato de improbidade. Vamos agora, pessoal, falar, certo, dos atos em si. Porque olha só vai ser ato de improbidade o ato praticado, certo? O ato praticado só vai ser ato improbidade o ato praticado a título, certo? A título de dolo, pessoal. Não existe, tá, ato de improbidade culposo. Não existe ato de improbidade, certo? Culposo. Só ato de improbidade doloso, ó, ok? E ademais, esse ato a título de dolo é um dolo com fim especial. É um dolo com fim especial. É o famoso dolo específico. É o famoso dolo específico. Pessoal, que dolo específico é esse? Geralmente, quando você vê assim, ó, uma expressão. Fulano praticou ato com o fim de, ok? Fulano praticou ato com a finalidade de, ok? Então, esse ato, os atos de improbidade, somente hoje podem ser praticados a título de dolo e o dolo ó, com um fim especial, isto é, dolo específico. Só onde está isso? Na lei de improbidade. Vamos ler aqui ela. Vamos lá. Ó, só voltar aqui a lei, peraí. Aqui, ó. Olha só. Se liga aí, ó. Artigo 1º, parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas no artigo 9, 10 e 11. Ou seja, primeira coisa, ó, conduta dolosa. Não há improbidade, não há improbidade culposa. Pessoal, antes da mudança, né, antes da alteração da lei, existia, né? Existia alguns atos culposos, tá? Mas essa lei aqui, 14.230, ela tirou, né,
a improbidade culposa. Então não há mais, beleza? Olha só, aí a lei define o que é dolo, né? Bem legal aqui, ó. A lei define, ó. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente, tá? De alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 9, 10 e 11. Não bastando, ó, não bastando a voluntariedade do agente. Professor, o que é isso? Ora, não basta, né, que o agente esteja ali voluntário, ok? Para praticar um ato. Ele tem que ter a consciência de que aquele ato ali é ilícito. Porque pode ser que eu queira fazer alguma coisa, né? Porque o chefe mandou. Imagina o chefe, tá? Que manda, ó, o chefe, né? O chefe mala, né? O chefe mala não queria ser implicado, né, na improbidade, mandou o estagiário fazer. Ele foi lá, foi como? Voluntariamente. Mas ele não tinha consciência de que o que ele fazia era ilícito. Então aqui eu não vou responder, ok? Ele não tinha o conhecimento necessário, tá? Ele não trabalhava no setor. Imagina um chefe que manda um estagiário em outro setor, que não é o dele, que não tem conhecimento, praticar um ato. E ele acha que é normal, né? Porque vai cumprir a ordem. Então, nesse caso, ó, se ele não tinha a consciência de que aquilo era ilícito, não vai ser ato de improbidade. Então tá aí, ó. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente. Não é eu não. É livre e consciente de alcançar o resultado tipificado no artigo 9, 10 e 11. Não bastando a voluntariedade. Parágrafo 3º. O mero exercício, pessoal, da função ou desempenho de competência sem comprovação de ato doloso com fim, ó, ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Ou seja, a mera função sem a comprovação de que eu quero cometer esse ato ilícito, ok? Ou seja, né, eu não tinha consciência. É o estagiário que foi fazer a função que lhe mandaram. Ele não sabia, era outro setor. Então ele não tinha a consciência de que aquilo era para realmente, né, para encher os cofres do chefe dele lá. Ou então dele não tinha. Então nesse caso, ok, não responde por improbidade. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema de improbidade, nesta lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Aí segue, ó. Parágrafo, aliás, artigo 7, ó. Se houver indícios de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos, representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Artigo 8º agora, ó, o sucessor do herdeiro daquele que causou dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Pessoal, como assim? Imagina, certo, que eu, servidor, eu tenha furtado dos cofres públicos, né, 500 mil reais, ok? E aí, quando eu faleço, eu deixo uma herança, né, de, sei lá, 100 mil reais, ok? Para o meu filho, meus herdeiros, né? Olha só, o prejuízo que eu dei aos cofres públicos foi 500 mil reais. A minha herança 100. Dividiu 50 para um e 50 para o outro. Quando eu for cobrar, certo? Esse prejuízo que eu causei dos meus herdeiros, só vão cobrar até o limite do patrimônio transferido, que foi 100 mil reais. Os 400 mil, ó, perdeu. É o que fala aqui, ó. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário estão sujeitos apenas à obrigação de reparar até o limite, ó, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, né? Esse aqui, pessoal, é o princípio, ó, princípio da pessoalidade, né? Pessoalidade ou intranscendência das sanções, ok? Previsto lá no artigo, né, 5º, inciso 45. Lembra lá? Lá na Constituição? Mesma coisa. Se liga aí, ó. Artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação ou incorporação, fusão ou sociedade, ok? É quando, né, as empresas, né, se transformam, ok, para tentar fugir, ok, da obrigação. Aí, parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio. Mesma coisa. Até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicável demais sanções previstas nesta lei, decorrentes dos atos e fatos ocorridos antes da data da fusão. Ok? Exceto se houver o quê? Simulação evidente com intuito de fraude devidamente comprovados. Então, imagina que uma empresa, né, ela
se fundiam com outra. Imagina a Coca e a Pepsi, né? Se fundiu. Só que, né? Essa fusão foi fraudulenta. Só que na fusão só foi transferido cerca de 10 bilhões, né, do patrimônio. Os outros não foram transferidos. Então, se houver nessa fusão alguma fraude, né, algum ilícito praticado, só vai responder os 10 bilhões, ok? Os 10 que participaram da fusão, o restante não. É o que fala aí, ó. Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação da reparação do dano causado, até o limite, ó, até o limite, certo? Do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei, ok? Salvo se for o que? Exceto, né? Exceto se houver simulação ou evidente está intuito de fraude. Aí, beleza. Tudo bem, gente. Temos aqui, então, agora, certos atos de probidade. Nós temos lá o artigo 9, ok? Artigo 9 da lei. Temos o artigo 10, tá certo? Passou aqui. Artigo 10. E temos o artigo 11. Deixa eu passar ele aqui, ó. Artigo 11, tá? Então, esses atos de probidade, pessoal, são de 3 espécies, ok? 3 espécies. Eles são atos, ó. Eles são atos. Eles são atos. Eles são atos, tá? Que causam. Atos que causam lesão ao patrimônio, ok? Lesão aos cofres públicos, lesão aos cofres públicos, certo? Eles são atos, tá? Que causam enriquecimento ilícito, e eles são atos, tá? Que ferem princípios da administração. Atos que ferem princípios da administração pública. Pessoal, então olha só, nós temos atos, tá? Tanto nós temos atos que a pessoa causa lesão ao cofre, exemplo, né? O cara praticou uma conduta que, certo, causou, né, desperdício de dinheiro público. Desperdício de dinheiro público. Imagina uma obra inacabada. Pode ser que essa obra inacabada, ela cause o quê? Desperdício, geralmente causa, né? Mas nessa obra aqui foi só lesão ao cofre. Ele não se enriqueceu. Então a obra inacabada, um valor ali, certo, investido aqui numa coisa que não deu certo, é uma lesão ao cofre público. Já tem atos, tá, que a pessoa enriquece. Ela pega o dinheiro ali, certo, se aproveita, se beneficia, ó, do dinheiro público ou de alguma situação pública. Aí é o ato que faz o quê? Que gera enriquecimento ilícito. Ou então, ó, ou então o cara pratica um ato que nenhum nem outro. Não lesa os cofres públicos e nem enriquece, mas ofende um princípio da administração. Então são 3 os atos, tá, de improbidade que nós temos na lei, certo? Atos que causam lesão ao cofre público, atos, ok, que geram enriquecimento ilícito, ou atos, ok, que gera improbidade. Professor, a pessoa pode praticar mais de um? Pode, né? Eu posso ser implicado em mais de um, mas geralmente isso não ocorre. Então, olha só, como é que eu vou, meus amigos, identificar na prova? O professor já viu que tem vários incisos, né? Vários incisos, tá? E vários exemplos de improbidade. Aqui, pessoal, tem uma didática, tá? Aqui não tem bizu, mas tem uma didática para você decorar se o ato ele causa lesão ao cofre público, se ele gera enriquecimento ilícito ou se ele fere princípio. Primeira coisa, eu vou estudar aqui inicialmente, tá? Os 2 de cima. Ato que gera lesão ao cofre público e o ato que gera enriquecimento ilícito. Pessoal, e qual é a didática, qual é a técnica aqui, ó? Olha só. O ato que gera enriquecimento ilícito, aqui o do meio, né? Esse ato, tá? Geralmente, os verbos aí, certo, da lei, são verbos que você tem uma passividade. Só como assim? São verbos de benefício. Os verbos de receber, tá? Perceber, se beneficiar, auferir, ganhar. Então, a gente vai ler aqui daqui a pouco. Mas se você ler aqui a leitura dos verbos, tá? Dos atos que causam enriquecimento ilícito, são verbos que somente isso. Eu estou me beneficiando daquilo. É receber, é perceber, é auferir, é receber. Esses são os atos que eu enriqueço. Ou seja, o enriquecimento é que eu tenho um aumento na minha vida financeira. Então, se eu tenho um aumento é porque eu recebi algo, eu percebi algo, eu aferi vantagem devida, eu aferi renda. Então, os verbos lá vão ser sempre assim. Os verbos que causam lesão ao cofre é que você pratica um ato.
é transferir, é fazer, é conceder. Ou seja, você faz algo para alguém, ok? Faz algo para alguém ou faz algo e aquilo causa lesão ao cofre. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui para você perceber essa diferenciaçãozinha, ó. Vamos lá, ó. Artigo 9, né, da lei. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, ó. Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer vantagem, ó. Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão, certo, do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou de atividades nas entidades referidas no artigo 1º. Ou seja, tá? O artigo 9 vai dar aqui a linha para você. Auferir, isto é, o que é auferir? Para você. E os verbos do artigo 9, todos vão ser assim, né? São verbos que você recebe, tá? Verbos em benefício próprio. Vamos ler aqui, ó. Vou grifar aqui, ó. Receber, né? Ou seja, você, para você. Para si ou para outro, em dinheiro, bem imóvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente. Perceber, ó, vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, né? Ou a contratação de serviços nas entidades do artigo 1º. Perceber, ó, vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por estatal. Olha o 5, utilizar, ó, para você, né? Em obra, serviço particular, qualquer bem imóvel, é muito comum, né? O prefeito pega lá o trator da prefeitura, né? E faz a sua casa. Ou à disposição de qualquer das entidades do artigo 1º. Bem como ó, o trabalho de servidores, né? De empregados ou de terceiros. Receber, ó, vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar. Aqui é mais aplicado a quem? A polícia, né? A polícia que o capitão lá certo, que recebe dinheiro para fechar os olhos, né? Para os caras que fazem jogo de azar. Jogo de azar, lenocinho, né? Narcotráfico, ok? Contrabando, usura, tá? Qualquer outra atividade ilícita. Aceitar ou promessa da vantagem, né? Ou seja, é o cara que dá dinheiro à polícia, né? Para que ele possa ser agiota. Então, contrabandear, beleza? Olha o 6, ó. Receber, ó, vantagem econômica para de qualquer natureza, direta ou indireta, fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou entidade, né, quantidade, peso ou medida. Vai lá, você tem um frigorífico, né, aí vai lá o cara do Inmetro, ok? Aí você, certo, enquanto servidor do Inmetro, recebe vantagem, certo, para, né, que você não, né, multe lá o frigorífico, ok? É basicamente isso aí, tá certo? É claro, isso aqui também pode implicar algumas vezes até crime, né? Até a Constituição diz, sem prejuízo o quê? Da ação penal cabível, né? Então pode ser que também seja crime. 7, ó. Adquirir, ó. Adquirir, ou seja, você, né? Para você. Para si ou para outro, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes de atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja o quê? Ó? Desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da evolução. Ou seja, o cara ganha 4 mil reais como policial e compra uma casa de 10 milhões, né, na praia, ok? Compra um jatinho. Meu amigo, alguma coisa está errada, está desproporcional. Mas o artigo diz, o inciso diz, né? Você pode provar que aquilo ali é de outra função. Exemplo, eu sou servidor público, né? Sou policial penal. Mas eu também tenho a minha profissão, meu curso aqui online. Eu tenho, né, eu dou aula em cursos presenciais, ok? Então, assim, com certeza, né, na minha conta bancária não vai ter somente o valor do meu cargo. Então, nesses casos, né, se for desproporcional com o meu cargo que eu recebo, e eu não tiver como comprovar que aquilo vem dessa outra renda, aí é improbidade, tá aí, né? No 7. Mas se eu provo, tá, que os valores que constam lá são na minha renda por fora, né? Outra situação, tá aqui, né, o inciso. Assegurado o quê? Assegurado a demonstração pelo agente da licitude, né? Da origem da evolução da remuneração. 7. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento. De novo, né? Aceitar emprego.
que tem interesse ativo de ser atingido amparado por ação ou missão decorrente das atribuições. Olha o 10. Perceber, ó, vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública. Vamos para o próximo, ó. Receber, ó, vantagem econômica de qualquer natureza. Para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Incorporar, ó, por qualquer forma, seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Ou seja, é a pessoa, né, que incorpora um bem, né, do patrimônio público ao seu bem, né? Pega lá a moto da prefeitura, pega lá um carro, ok? Pega lá materiais de construção, tá certo? Pega lá móveis e imóveis e incorpora seu patrimônio particular. Usar, ó, em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades, ok? Mencionadas no artigo 1º. Então, meus amigos, percebam. Os atos que geram, tá, enriquecimento ilícito, todos eles, o verbo é um verbo passivo, que você recebe, percebe, adquire, tá? Para você. Tá aqui, ó. Rapidão, ó. Usar, incorporar, receber, né? Perceber, aceitar emprego, né? O que mais? Adquirir, receber, certo? Receber de novo, ó. Utilizar, ó. Perceber, ok? Então, meus amigos, fica fácil você ver, certo? Quais são os atos, tá, que geram enriquecimento. É atos que você se beneficia da situação. E o artigo, ele dá aqui, né, o norte, né, ó. Constitui ato de improbidade que é enriquecimento ilícito, auferir, ó. Auferir vantagem, tá? Esse auferir aqui, certo? É o gênero, né? E abaixo tem lá todos os atos, né, de enriquecimento ilícito, ok? Só pode ser praticado a título de dolo. Tranquilo? Então, esses são os atos que geram enriquecimento ilícito. Vamos mais aqui, ó. Artigo 10, pessoal. Há atos que causam, por sua vez, tá, prejuízo ao erário. Ou seja, prejuízo ao erário, ok? Aqui é diferente, porque é o seguinte, ó. Esse ato, ó, você faz uma conduta que beneficia um outro, talvez, ok? E esse benefício ao outro causa um prejuízo ao erário, tá? Lesão aos cofres, tá? Deixa eu botar aqui como tá na lei, né? Prejuízo ao erário. Tá? Como tá aqui na lei. Prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário. Então perceba que os verbos aí, senhores e senhoras, vão ser diferentes, ó. Os verbos vão ser diferentes. Vamos lá, olha aqui a lei, ó. Constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário, certo? Ação ou omissão dolosa, sempre, né? Somente dolosa. Quem seja, olha só, quem seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, ou seja, desvia, né? Apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º. E, notadamente, pessoal, notadamente é o quê? É que é um rol, certo? E especialmente, né? Notadamente, é um rol exemplificativo. Quando ele fala notadamente, tá? Ou seja, né? Especialmente é que o rol é exemplificativo. Vamos lá, ó. Olha só como são os verbos diferentes, ó. Facilitar, né? Facilitar o concorrer, ou seja, facilita para alguém. Permitir, ó, para alguém, ok? 3, doar. 4, permitir ou facilitar. Permitir ou facilitar. Realizar, conceder para alguém, né? Olha o 7, ó, frustrar, ok? A licitude de processo. Ordenar ou permitir, certo? Agir, liberar, permitir, facilitar, concorrer, permitir, ó, de novo, ó, celebrar, ó, de novo, ó, celebrar, pessoal, facilitar, permitir ou concorrer, tá certo? Celebrar parcerias, agir, liberar, mais, conceder, ok? Então perceba. Nos atos que causam lesão, tá? Prejuízo ao erário, pessoal, você vai ter apenas, tá, condutas que você faz para os outros. Conceder, agir, né? Fazer, tá certo? Conceder.
Ou seja, condutas que você não tem para benefício próprio. Tá aí, ó. Você não tem nenhum verbo assim, adquirir, ok? Receber, não tem. É só para o terceiro. É para o outro. Você faz algo e esse algo causa um prejuízo ao erário. E aí vamos ler aqui com calma, né? As mais importantes. As mais importantes. Vamos lá, ó. Facilitar o concorrer, né, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, tá, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes. Ou seja, você facilita que alguém, certo, ou concorre para que alguém possa, né, incorporar ao patrimônio dela valores públicos. 2. Permitir concorrer para que pessoa física ou jurídica, tá, privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do patrimônio público. Você permite, concorre que alguém, né, utilize bens, tá, desse patrimônio. 3. Doar. Você doa a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbos ou valores. Você pega um bem, certo, que é da administração, e doa a uma ONG, né? 4. Permitir facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio, ou ainda de prestação de serviço por parte dessa por preço inferior. Preço inferior ao de mercado. Você, certo? Nesse caso, você poderia vender o bem com um valor de mercado, mas vender inferiormente, né? Sim, permitir facilitar a aquisição, permuta, locação de bem ou serviço por preço superior de mercado, né? Ou seja, você, na verdade, você ganha aqui, né? Você ganha, né? Você faz a administração gastar mais, porque você, na verdade, comprou um valor por bem superior de mercado. Aqui no 4, você vendeu o bem, né, inferior, você perdeu dinheiro. E no 5, também perdeu, porque você gastou mais com o bem que você adquiriu, muito mais caro que o mercado previa. 5. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal. Pessoal, olha só, tá? Aqui, ó, o outro importante, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem significativos. Olha aqui que mais importante, ó. Bem aqui, ó. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. 15. Celebrar contrato de rateio com consórcio público insuficiente e prévia dotação orçamentária. Tá? O que mais? Ó? Pessoal, então aqui, ó, geralmente, ó, você vai ter, certo, essas condutas de fazer o quê? De liberar, de fazer, de conceder, certo? Tudo, né? Tudo para o outro, ok? Nada para você. Aí aqui, vamos ler, ó. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento vedado ou enriquecimento sem causa na entidade. Pessoal, que é essa aqui, ó. Ora, se até pode, né, não observar uma formalidade que a lei exigia. Mas se essa, né, inobservância não implicar uma perda patrimonial do Estado, não vai ter improbidade. Então imagine que você não fez um convênio como deveria fazer, né? Da forma que a lei previa. Não fez, descumpriu a formalidade. Porém, esse descumprimento não gerou uma perda patrimonial para o Estado. Então não vai ter, certo, ressarcimento e nem vai ser improbidade. É o que fala esse parágrafo. Parágrafo segundo, ó. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica, certo, não acarretará, ó, não acarretará, certo, improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Pessoal, como assim? Ora, imagina que a Petrobras, certo, ela faça um investimento sei lá, numa petrolífera em outro país. E aí, certo, o investimento decorrente da pandemia, por exemplo, não, né, foi legal, porque a Petrobras não teve o retorno necessário. Por quê? Porque teve a pandemia. Então, assim, houve uma perda patrimonial? Houve, porque houve investimento de dinheiro público, né, da Petrobras, né, nessa petrolífera lá do estrangeiro, e não houve retorno. Mas essa perda patrimonial, pessoal, ela não foi, certo, dolosa, não teve, né, o intuito de lucrar. É porque, na verdade, né, a economia aí, certo, balanceou. Então, de novo, ó, a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica, certo, não acarretará improbidade administrativa. Ok? Então, aqui, ó, acabou, por exemplo, os atos, né, de improbidade que causam lesão, tá? Prejuízo ao erário. E aí vem agora
para os que ferem princípios, ok, gente? Então, olha só, uma diferença boa sobre enriquecimento ilícito e prejuízo é o seguinte: enriquecimento é para você, é receber, é perceber, adquirir, são verbos passivos. No prejuízo, é verbos ativos. Você doa, você concede, você faz, você cria, ok? São verbos que tu vais para o terceiro, certo? Então, essa é a diferença. Então, com certeza, a prova vai trocar, né? Dizer, é ato que gera lesão e colocar o que enriquece. É ato que gera enriquecimento e vai colocar o que gera lesão. Mas a dica é, lesão é horário, você faz para o outro. É fazer, é doar, é conceder. É enriquecimento, faz para si. É perceber, é receber, é adquirir. Ok? É uma técnica muito boa, né? E quase infalível de fazer questões desse tópico. E aí sobra, pessoal, agora os atos, tá, que ferem princípios da administração. Mas agora somente no bloco seguinte, beleza? Tamo junto, rumo a NPE. Abraço, tchau, tchau. Fala, meus amigos e amigas. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite, tá? Olha só, vamos continuar, pessoal, a nossa leitura, certo? Nossa esquematização da lei de improbidade, ok? A gente viu ali o começo da lei, né? Introdução, certo? Vimos ali as noções de agente público particular. E agora, certo, a gente está vendo aqui os atos que causam improbidade. Vimos os atos que geram enriquecimento ilícito e os atos que geram lesão ao erário, né? Vimos que a lesão ao erário, certo? Você faz um ato para o terceiro, né? Você faz um ato que é beneficiado geralmente o terceiro. Nos atos que causam enriquecimento ilícito, você faz um ato que beneficia a si próprio, né? Receber, perceber, adquirir, ok? Uma dica para você separar esses atos de enriquecimento e atos, tá, de lesão ao erário. Vamos agora, sem mais delongas, ver os atos que ofendem, tá? Atento contra os princípios da administração. Olhe na tela, vamos lá. Dos atos aí, então, certos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11 diz aí, ó, constitui ato de improbidade, que atenta contra os princípios da administração, a ação ou omissão dolosa sempre, né? Já vimos aqui, dolosa sempre, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Pessoal, olha só, perceba que o artigo 11, ele fala que viola os deveres, né? Isso aqui não são os princípios, tá? São os deveres da administração. Honestidade, dever de imparcialidade e legalidade. E aí, a gente vai dizer logo abaixo os princípios. Então, o que está aqui, ó, são os deveres, né? Deveres que estão embutidos aí, certo? Na moralidade também, né? Na probidade. Então, esses deveres, ok? Eles, quando não observados, eles implicam em ofensa a alguns princípios, ok? Então, bora começar, ó. Princípios, tá, que são ofendidos pela prática de improbidade. Inciso 3, ó. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições, que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Ora, você vai ter aqui, ó, o princípio da publicidade envolvido, né? Princípio da publicidade e princípio do sigilo, ok? Sigilo envolvido. Algumas condutas, pessoal, devem ser sigilosas. Nós temos, por exemplo, lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que aquelas informações, tá, que causem risco à segurança do Estado não vão ser publicadas. Pois bem, é o que fala aqui, ó, este inciso 3. Beleza? Aí vem o 4, ó, negar publicidade. Mais uma vez, ofensa ao princípio da publicidade, ó. A atos oficiais, exceto, olha o exceto, cuidado, exceto, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Acabei de falar, né? Ou seja, a regra, os atos são públicos. E se você, servidor, negar publicidade a esses atos, você comete um ato de improbidade. Mas alguns atos, tá, que possam causar dano ao interesse da sociedade ou do próprio Estado, eles não devem ser publicizados. E se você não publicizá-los, nesse caso, não comete, né, atos de improbidade, ok? É o exceto aí desse inciso 4. Olha o 5. Frustrar em ofensa à imparcialidade, pessoal. Olha só, imparcialidade, né? Também tem a ver com o princípio da impessoalidade, né? Ou seja, se a conduta é impessoal, se você faz o ato, né, não observando quem está no outro lado do balcão,
tá? Se você pratica o ato, ok? Para quem quer que seja de uma mesma forma, de forma impessoal, você é também imparcial. Tá aí, ó. O caráter concorrencial de concurso público, né? Chamamento ou procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidade. Pessoal, isso aqui tem a ver, por exemplo, ó, deixar de prestar contas, né? Você gastou e não diz por quê. Tem a ver, por exemplo, com o princípio da eficiência, né, gente? Princípio da eficiência, ok? Olha o 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Imagina que você seja um empregado da Petrobras, ok? E aí certo, vai haver uma subida nos preços da gasolina. Aí você sabe disso. O que você faz? Você informa ali alguns amigos seus donos de postos combustíveis. Para quê? Para que eles possam já aumentar o preço do combustível deles, certo? E não jogar no mato de combustível, né? Que comprou mais barato e depois não vai conseguir comprar, que vai subir. Então você sabe disso, ok? Economicamente falando, né? E aí vai ter uma medida aí que vai aumentar esse valor do petróleo. Você informa os seus amigos. É isso aí, ó. É o 2. Revelar permitir que chegue ao conhecimento terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica, né, capaz de afetar o preço, ó, da mercadoria, bem ou serviço. Beleza? 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública ou entidades privadas. Pessoal, olha só. Quando eu faço, né? Quando eu faço um convênio com a administração, né? Ou um termo de acordo, tem algumas normas. E essas normas devem ser o quê? Cumpridas. Porque se não cumpridas, vou ter o quê? Um ato ilegal. Isto aqui é uma ofensa, por exemplo, ao princípio da legalidade. Perceba, né, que a lei, pessoal, ela praticamente destrinchou os princípios. Destrinchou a legalidade, destrinchou a impessoalidade, destrinchou a moralidade, destrinchou a publicidade e também a eficiência. Tá vendo aí, né? Eu estou aqui demonstrando alguns incisos que têm a ver com princípios. Eficiência, legalidade, por exemplo. Esse aqui é legalidade, né? Você descumpre as normas. O que são normas? Normas legais, ok? Próximo. Pessoal, só um aviso, tá? Os incisos da lei que estão riscados é porque foram revogados, tá, gente? Não tem por que ler isso aí, não. Eu não estou lendo porque, obviamente, a lei nova 14.230 revogou esse inciso. Então, os que estão riscados aí, certo? Não são para serem lidos. Próximo. Nomear cônjuge, companheiro, parente ou em reta ou colateral ou afinidade até o terceiro grau. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo, direção, chefe e assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de função de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF, municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas. Pessoal, aqui, ó, temos, né, o famoso o quê? Ora, você já deve já saber responder, né? O famoso, ó, nepotismo, né, pessoal? Nepotismo. E o que a lei de improbidade, tá? O que a lei nova fez aqui foi o quê? Foi pegar a súmula vinculante número 3 do STF, né? Obviamente. Súmula vinculante 3 do STF e colocar aqui. É a mesma redação. É a mesma redação, ok? Ou seja, pessoal, essa súmula aqui e o nepotismo em si, ó, ele vem vedar o quê? Vedar ofensa ao princípio. Deixa eu botar aqui, aos princípios, né? Aos princípios da impessoalidade, principalmente. Ou seja, você só vai colocar o parente lá porque é parente, ok? E não porque é eficiente. Também essa súmula e esse nepotismo, e agora esse inciso, né? Veda ofensa ao princípio da moralidade. E também ao princípio da eficiência, né? Porque se eu coloco alguém, certo, num órgão público que é meu parente, ele não vai ser tão eficiente, né, em regra, né? Ele vai saber que quem é o chefe dele é o parente, que não vai cobrar muito. Então ele vai ser eficiente. Então, por exemplo, esse inciso aí, que é do nepotismo, ele veda, né? Ele se for ofendido, ofende a impessoalidade, moralidade e a eficiência. Percebeu? O que fez aí a lei foi colocar a súmula, a redação da súmula, no inciso 11 agora da lei de improbidade.
12. Praticar no âmbito da administração e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, programas, obras, de serviços ou de campanhas de órgãos públicos. Meus amigos, olha só, esse parágrafo aqui, ó, do 37, ele veda que nas campanhas, atos e oficiais seja vedada, né, que você, certo, faça a promoção pessoal. Isso aqui veda, ó, a promoção pessoal. Ora, e quando você faz uma promoção pessoal, né, se promove às custas da administração, você ofende o quê? Você ofende, com certeza, o princípio da impessoalidade, né, gente? Tá? Você pega uma coisa que é a administração para se promover. Isto é, você ofende aqui a impessoalidade também, ok? Então, olha só, esse artigo 11, senhoras e senhores, é o artigo, tá, que contém os atos que ferem princípio da administração. E eu pontuei aqui, né, nos vários incisos aqui do artigo 11, quais princípios eles são ofendidos. Agora você já sabe aí quais princípios, por exemplo, em cada inciso ofendeu. Perceba, o artigo 11, nos incisos, ele não fala claramente quais foram os princípios, mas eu falei, e tá aí certo destacado. Tá certo? E aí essa lei é boa porque essa lei destrinchou para nós, né, exemplos de ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição. Tranquilo, né? Legal. Prossegue. Parágrafo 1º do artigo 11. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo decreto 5.087, somente haverá improbidade, olha só, somente haverá improbidade, certo? Na aplicação deste artigo, quando for comprovada na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Pessoal, o que é isso, meus amigos? Isso aqui, ó, no direito penal, e a gente né, expande para cá, é a chamada finalidade, ó, finalidade específica. E o termo que vocês mais conhecem, ó, é o famoso, deixa eu botar aqui outra cor, tá de rosazinha, famoso dolo específico, ou seja, para que haja ofensa ao artigo 11, ok? Tem que haver, ó, o dolo específico, ou seja, não adianta negar publicidade a um ato, né, um ato oficial. Tem que negar publicidade para ser o quê? Para ter o quê, ó? Um proveito, ok? Ou benefício indevido para você ou para terceiro. Não adianta descumprir as normas legais de contrato. Tem que ter um proveito ou benefício, tá, indevido para você ou outra pessoa, ok? Então isso aqui é a chamada finalidade ou fim específico, tá bom? É o que fala aqui esse parágrafo 1º. Prossegue. Segundo, aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade, ó, tipificados nessa lei e em leis especiais, e a quaisquer outros atos, outros tipos especiais de improbidade administrativa. Pessoal, esse parágrafo aqui, ele é muito importante. E eu vou grifar todinho, ó. Por quê, ó? Porque, olha só, a lei diz aqui que o seguinte, né? Em todos os atos de improbidade, isto é, no artigo 9, 10 e 11, ó, no artigo 9, 10 e 11, ele falou, ó, a todos, ó. Cadê? A quaisquer, ó. Se ele fala quaisquer, é porque ele fala, ó, do artigo 9, 10 e 11. Diz lá, ó, a quaisquer atos de improbidade tipificados nessa lei. Ou seja, aplica-se o parágrafo 1º, que fala o quê, ó? Que fala da finalidade especial, do fim especial, ou seja, exigindo que em todos os atos de improbidade nós tenhamos o famoso, deixa eu botar aqui de amarelinho, dolo específico, ou seja, é a finalidade específica de se aproveitar, né, de ter benefício próprio para si ou para terceiro, certo? Praticando o ato de improbidade. Esse aqui, ó, é muito importante você conhecer e não esquecer mais esse parágrafo. Parágrafo 3º. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo, isto é, o 11 só, né, pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade, certo? No exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais.
Pessoal, foi o que eu falei, foi o que eu fiz aqui com vocês, né? Eu pontuei em cada inciso qual princípio, por exemplo, né, foi ofendido. Teve um inciso aí que eu pontuei, inclusive, a súmula vinculante do STF. Ou seja, é isso na prática. Exige que quando, né, for processar alguém por probabilidade, quem for processar, indique lá, né, precisamente quais foram as normas que foram violadas. O que eu fiz ali, né? Legalidade, impessoalidade e muito mais. É isso que fala, tá? Esse parágrafo terceiro. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata esta lei, de que este artigo, aliás, exigem lesividade. O que é lesividade, pessoal? Efetiva, lesão, né? Relevante ao bem jurídico tutelado, para serem passíveis, né, de sancionamento, independe do reconhecimento de produção de danos ao erário. Independe, né? Do reconhecimento de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes. Ou seja, os atos que ferem princípios, tá, independem se ele causou lesão ao erário ou você enriqueceu. Não precisa. Não precisa haver enriquecimento ou lesão ao erário para haver a prática do artigo 11. Isto é, artigo 11, lesão a princípios. Eu falo aqui, ó. Independem. Os atos que trata este artigo, ó, exigem lesividade relevante ao bem, mas independe, ó, não precisa, né, de reconhecimento de produção de danos ao erário ou enriquecimento ilícito, ou seja, para a pessoa ser condenada por lesão a princípios, né, por atentar a princípios, não precisa comprovar que houve dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo, sendo necessária a aferição do dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Pessoal, o que é isso? Ó? Olha só. Não é só porque uma autoridade, né, indicou, certo? Indicou alguém, né, para um cargo político que vai ter probidade. Inclusive o STF entende isso aqui. O STF entende o seguinte, que para cargo político não tem probidade. Então esse aqui, ó, é basicamente, ó, o entendimento do STF. O entendimento do STF de que para nomeação para cargos políticos em regra, certo? Em regra, na verdade, não é nepotismo. Pessoal, como assim cargos políticos? Como assim em regra? Pessoal, os cargos políticos, tá? Por exemplo, o STF disse, tá, que são os cargos que estão na Constituição. Ministro de Estado, secretário de Estado, secretário de município. Então, quando o presidente nomeia um parente para um ministro de Estado, em regra, não é certo, nepotismo. E não é, né, ofensa a princípio da administração, portanto, não é improbidade. Só vai ser improbidade, por exemplo, tá? For comprovado que a nomeação do parente tem um fim ilícito, entendeu? Mas como regra não é. Então, de novo, ó, não se configurará, ou seja, não é improbidade. A mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandato eletivo, sendo necessária a aferição de dolo com a finalidade, ó, ilícita por parte do agente, entendeu? Então, por exemplo, ó, se o governador do estado nomeia o seu irmão para secretário de saúde, é um cargo político. Como regra, isso não é improbidade, não é nepotismo. Só vai ser nepotismo e só vai ser improbidade se houver um fim ilícito. Por exemplo, o cara colocou o cara lá, né, para encobrir uma coisa. Ou então nomeou o cara, né, para que ele, né, pudesse roubar dinheiro. Aí beleza. Mas não sendo isso, a mera nomeação, certo? Para cargos políticos, tá? Políticos não é nepotismo, por consequência, tá? Também não é improbidade administrativa. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Vimos aí, certo? Mais um bloco que a gente termina essa parte, tá? De condutas, né? De improbidade. Vimos as condutas que geram dano ao erário, ok? E as que causam enriquecimento. E agora terminamos, tá? Com as que atentam contra o princípio da administração. Vai ver, ó, no próximo bloco, tá? No próximo bloco, nesse não. No próximo bloco, vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver, certo? As sanções, pessoal. Tá aqui, ó. Vamos ver, ó. As sanções de improbidade. Ok? Aliás, vamos ver logo, né? Vamos ver logo. Porque pensei que tá aqui acabando o bloco já. Vamos ver logo. Então, olha só. Quem praticar qualquer ato de improbidade, ó, terá, certo? As seguintes sanções aplicadas à pessoa, a partir de agora. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano, ou seja,
independentemente se a pessoa ressarciu, né, o dano integralmente, ok? Vai ter, ó, as sanções seguintes: se é efetivo, e das sanções penais comuns, ou seja, né, além da improbidade vai ter uma ação penal, né, pode ter ação penal, e de responsabilidades civis e administrativas, ou seja, o servidor ainda pode responder, né, pode responder pela a falta administrativa, né, em relação ao seu órgão. Além da ação penal aqui, ó, ele vai responder pela ação de improbidade, que é uma outra ação. E além, ó, da ação para ressarcimento, que pode ter uma outra ação. Então perceba, né, que a ação de improbidade tem até um fim especial, né? É uma ação de improbidade. Então ela é diferente da ação civil para ressarcir danos, da ação administrativa para punir o servidor, né, no seu órgão, e da ação penal, né, em eventual crime, ok? Prevista a legislação específica. Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada, ou seja, só uma, ou cumulativamente, isto é, mais de uma, né? De acordo com a gravidade do fato. Inciso 1, na hipótese do artigo 9. Pessoal, o que é o artigo 9? Pessoal, o artigo 9, ó, vamos voltar aqui, ó. O artigo 9, ó, são aqueles atos, ó, tá? São aqueles atos que causam enriquecimento ilícito, ó. Tá aqui, ó. Passou demais aqui, ó. São os atos que causam, ó, enriquecimento, ó, ilícito. Então, olha só, nesses atos aqui que causam enriquecimento ilícito, ou seja, o servidor público, tá? O agente público, ele enriquece às custas da administração. Vamos lá, para as sanções. Nesses atos aqui, ó, olha as sanções. Ele vai ter, ó, a perda dos valores, tá, acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, tá? Ou seja, ele perde o cargo que ele tinha, cargo, emprego, função, suspensão, certo? Dos direitos políticos por até 14, ó. Até, não é dia, ó. É até 14, pode ser menos. Até, ó, 14. Aqui grifa, né? Esse número e grifa aqui, certo? O até. Deixa eu botar aqui o até, ó. Até 14 anos. Beleza. Pagamento da multa civil equivalente ao valor do acréscimo, né? Deixa eu botar aqui de amarelo. Ao valor do acréscimo, tá? Patrimonial, ou seja, o cara, né, ele enriqueceu, certo? 500 mil reais. Qual o valor da multa? O valor da multa é equivalente ao valor, certo, que enriqueceu, 500 mil reais. É o que fala essa lei. Antigamente tinha um percentual, né? Até tantos X, até tantos salários mínimos. Hoje não é. Agora, né, de acordo com a novidade da lei, certo? Que modificou a lei de improbidade, o valor da multa, nesse caso, é o valor que enriqueceu licitamente o agente público ou particular. Beleza. Proibição, ó, de contratar. Proibição de contratar. Então, olha só. Deixa eu botar aqui de novo, né? Então, ó, multa, né, é uma outra sanção. Estou circulando as sanções. E proibição de contratar, ó. Contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, ok? Direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, sócio maioritário, pelo prazo não superior a 14 anos também. Grifado de amarelo também, mesma cor. 14 anos também. Pessoal, ou seja, quais são as sanções para quem pratica ato que enriquece licitamente? Primeira sanção, ó. Primeira sanção. Deixa eu ver que cor. Tá aqui, essa aqui. Primeira sanção, perde a função. Aliás, perde os bens, né? Acrescidos ilicitamente. O cara comprou uma lancha, né? Conseguiu comprar uma lancha com esse enriquecimento ilícito. Ele perde o bem. Segundo ato, segunda sanção, ele perde a função dele, tá? Que ele exercia naquele momento. Terceira sanção, suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Quarta sanção, multa, ó, multa do valor que ele ganhou ilicitamente. Quinta sanção, proibição de contratar com o poder público, tá? Por até 14 anos também. Aliás, por prazo, até, né? Prazo não superior, né? Não superior a 14 anos. Ou seja, temos 5 sanções para quem enriquece ilicitamente, tá? Com a administração. Meus amigos, olha os detalhes, ó. Detalhes. Cuidado aqui, né? Aqui, de novo, né? Força circular, é até 14 anos a suspensão dos direitos políticos, né? E também aqui, ó, a proibição de contratar e receber benefício é por prazo não superior a 14 anos. Isto é, pode ser menos, pode ser 1, 2, né? Mas é até 14 anos, a depender da gravidade do ato, ok? E a multa é o valor que a pessoa ganhou, que enriqueceu, certo? Com a administração. 2, ó.
Sanções para os atos que geram, tá? Que geram perda, né? Para a administração, lesão ao erário. O cara causou lesão ao erário. Praticou algum ato que causou lesão ao erário. Sanções. Primeira sanção, deixa eu botar aqui grifar. Primeira sanção, também ó, a perda dos valores, tá? Acrescidos, né? Ilicitamente ao patrimônio. Se houver, né? Aqui, ó, se houver esta circunstância, ok? Suspensão do direito político também, ó. Agora até 12 anos, tá? Até 12 anos. Até 12 anos. Grifei de novo aqui, ó. De novo, até 12 anos. Pagamento de multa equivalente ao valor do dano. Ou seja, né? A multa vai ser, certo? Equivalente ao valor do dano, né? A multa vai ser equivalente ao valor do dano à administração. Depois, proibição de contratar, né, com o poder público ou esse benefício, né, diretamente. Olha só, mesmo prazo, ó. Prazo não superior até 12 anos. Prazo não superior até 12 anos, né? E aí divergindo para também grifar o até. Aliás, o não superior. Beleza aqui. Ok? Então, olha só, senhoras e senhores. Temos aqui, ó, quantas sanções? Bora agora colocar sanções, né? Olha só, primeira sanção, perda, certo? Dos valores acrescidos, se houver, né? Segunda sanção, suspensão dos direitos políticos, né? Terceira sanção, multa, ok? Quarta sanção vai ter a proibição, certo, de contratar com o poder público, né? Ou benefício fiscal por até 14 anos. Pessoal, tem alguma diferença do inciso 2 para o inciso 1? Pessoal, olha só. Aqui no 2, ó, aqui no 1, vai ter o quê? A perda da função. Por quê? Porque entende, né, que o 2 é o mais grave. Por quê? Porque o cara enriquece, né? O cara enriquece as custas do Estado. Então aqui, além disso, ele perde a função. No 2, ó, não tem isso, ó. Tem a perda dos valores acrescidos, né? Mas não tem... Aliás, desculpa, tá? Acabei me equivocando aqui. Desculpa, tá? Aqui sim, tem. Tá bem no cantinho, ó. Perda da função, beleza? Desculpa aí. Então já retiro o que eu disse, tá? Então também tem 4 sanções em relação à lei de improbidade nos fatos, né? Que geram, certo? Lesão ao erário, ok? Mesma coisa. O que difere aqui é o prazo, né? A suspensão aqui em cima é 14 até 14 anos, aqui embaixo até 12, né? A proibição de contratar com o poder público aqui é 14, aqui, ó, até 12. A diferença, a multa aqui, né? É o valor que houve, né, de enriquecimento ilícito, ok? E a multa aqui é o valor da lesão, ok? Aqui, ó. Então a multa é o valor da lesão, né? Ou seja, o valor do dano, né, ao erário. E aqui a multa é o valor do enriquecimento ilícito, ok? Bora agora para a terceira, né? Terceira sanção. Na hipótese do artigo 11, isto é, o que é o artigo 11? Os atos que, né, atentam contra princípios. Vamos lá. Pagamento de multa de até 24 vezes, vou grifar de amarelinho, 24 vezes, né? 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. E proibição de contratar. Vamos lá, voltar aqui a nossa circular. Primeira sanção é a multa. Segunda sanção, proibição de contratar com o poder público, né? Ou receber benefícios, direto ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica, pelo prazo não superior a 4 anos, ok? Então, olha só, aqui de fato, né? Aqui de fato, nós temos, né, pessoal? Nós temos aqui apenas, né? Duas sanções, que é a multa, a multa e a outra, proibição de contratar com o poder público. Meus amigos, ou seja, né? Temos aqui a diferença. Nos atos que causam lesão ao erário, certo? E que enriquece ilicitamente, tem 5 sanções. Eu tenho a perda da função, a perda dos bens, né? A perda dos bens acrescidos, a multa, ok? Suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar, ok? E aí, nos atos que atentam contra princípios, tem 2, né? Que é certo? A multa, né? E a proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a 4 anos. Então, olha só, nas 2 de cima, que é o artigo 9 e 10, é mais grave, tá? Então, 5 sanções. Na última, que é contra os princípios, tá? Apenas 2, que é a multa e proibição de contratar, ok? Também, né, temos aí as diferenças entre elas, ok? Então, agora melhorou. A de cima, que é a maior, que é enriquecimento ilícito, 14 anos, tanto a suspensão de direito político, tá? Quanto a proibição de contratar. A do meio, né? 12 anos, ok? Suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público. A de baixo, a proibição é não superior a 4 anos.
Pronto. Eu vou fazer no bloco que vem uma tabelinha, tá? Para você, né, ficar bem aí, kit legal, né, com conhecimento, ok? Mas já deu aqui para a gente, né, ter um norte do que são as sanções, tá? Dos dados de improbidade. Eu vou agora terminar o bloco, tá bom? E aí, bloco que vem, a gente termina aqui essa parte de sanções, tá certo? Para entrar na parte do processo, tá? Do processo administrativo ligado às sanções ao servidor, ao agente público e ao particular, beleza? Tamo junto, rumo à NPE, abraço, tchau, tchau.